Bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais um dia do curso de verão da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje, para a nossa primeira palestra, teremos a Camila. A Camila, ela foi graduada em Biologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, fez mestrado na Unesp em Botucatu e atualmente é doutoranda em Biologia Celular e do Desenvolvimento nesta universidade. Então, bom dia, Camila. Bom dia. Então, lembrando, a Camila vai fazer a apresentação, vocês podem encaminhar as perguntas através do chat, no final a gente vai comentar, conversar, discutir, e passo a palavra para você, Camila. Obrigada, Anderson, pela apresentação. Deixa eu colocar ela aqui. Acho que está carregando. Opa. Bom, acho que agora já carregou, acho que vocês já devem estar vendo a minha apresentação. Então, primeiro eu quero agradecer à organização do curso de verão pela oportunidade de vir hoje aqui e conversar um pouquinho, sobre o meu trabalho, sobre o que a gente faz no laboratório. Bom, então, a organização do curso de verão me chamou para falar um pouquinho sobre a linha de pesquisa, sobre o meu projeto. Mas antes disso, eu queria começar essa palestra com uma pergunta. Eu acho que nesse formato remoto, vocês provavelmente não vão conseguir me responder, mas eu gostaria que vocês pensassem aí. A pergunta é: qual o animal mais perigoso do mundo? Mais perigoso do mundo pra gente, Porque provavelmente pro mundo sejamos nós mesmos. Mas, enfim, qual o animal mais perigoso do mundo? Vou dar aí uns segundinhos para vocês pensarem. Bom, então, como vocês não vão conseguir me responder, eu trouxe aqui alguns exemplos que eu achei que pudesse aí ter passado pela cabeça de vocês, que vocês pudessem ter pensado, por exemplo, em crocodilos, cobras ou talvez tubarões. Os crocodilos, por exemplo, eles ocasionam em torno de 1.000 mortes por ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as mortes por picada de cobra são em torno de 81 mil ou 138 mil mortes por ano. Já quanto aos ataques de tubarão, segundo o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão, no ano de 2019, ocorreram em torno de 140 ataques de tubarões a humanos, sendo que ainda a maioria destes ataques foram ataques que eles chamam de ataques provocados, em que esses tubarões tentam interagir de alguma forma com humanos. Talvez vocês tenham pensado aí em outros animais, não sei, leões, aranhas, hipopótamos, enfim, não sei o que pode ter passado aí na cabeça de vocês, mas o ponto é que nenhum desses animais é o animal mais perigoso do mundo. O animal que é considerado o animal mais perigoso do mundo, ano após ano, para nós humanos, é um animal bem menor. São eles os mosquitos. E por que esses animais são, então, considerados os animais mais perigosos do mundo? Todos os anos, em torno de 700 milhões de pessoas contraem doenças transmitidas por mosquitos, e essas doenças causam anualmente, então, em torno de 1 milhão de mortes. E dentre as doenças mais transmitidas por mosquitos, nós podemos citar aí dengue, zika, chikungunya, malária. A dengue, por exemplo, ela é a doença mais prevalente transmitida pelos mosquitos do gênero Aedes, e ela ocasiona anualmente em torno de 40 mil mortes. Bom, e por que eu estou falando tudo isso, Por que eu trouxe esses números? Por que eu mostro para vocês essas imagens bonitas aqui? Porque no laboratório a gente trabalha, os nossos trabalhos são voltados, então, são voltados para vetores de malária, para vetores de doenças em geral. Então, eu trago esses números porque a nossa pesquisa se concentra na biologia molecular de parasitas e vetores de doenças tropicais. Ou seja, os nossos estudos são voltados
para os insetos que transmitem doenças tropicais e para os vetores que causam essas doenças. Então, por isso, eu dividi essa palestra em duas partes. A primeira delas, a gente vai conversar um pouquinho sobre o meu projeto de doutorado, que envolve a especiação de mosquitos em região de Mata Atlântica. E na segunda parte, eu vou contar um pouquinho mais para vocês, de uma forma mais geral, sobre outros projetos realizados no laboratório. Bom, então, dando início a essa primeira parte, eu vou falar sobre o meu projeto de doutorado, que eu realizo ele na UFSC, no Laboratório de Polimorfismos Genéticos, sob orientação da professora Luísa Rona Pitaluga e do professor Antônio Bernardo de Carvalho. Então, eu trabalho com genômica populacional de Anopheles cruzi, que é o principal vetor de malária humana e simiana na região de Mata Atlântica. Bom, então, como eu trabalho com vetor de malária, eu não podia deixar de falar um pouquinho a respeito dessa doença, né? E eu trago aqui, então, mais alguns números. Segundo a Organização Mundial de Saúde, apenas no ano de 2019, ocorreram 229 milhões de infecções por malária e dessas infecções, 409 mil pessoas morreram em decorrência da doença. Então, diante desses números, vocês observam que a malária ainda é um grave problema de saúde pública, né? Aqui eu trago um exemplo de um caso que ganhou grande notoriedade na mídia recentemente, que é o caso da atriz Camila Pitanga e da sua filha, que agora, durante a pandemia, elas acharam, inclusive, que elas estivessem com Covid, mas elas foram, então, diagnosticadas com malária. Aqui eu trago um post, um print de uma das redes sociais da atriz, que eu achei bastante interessante. Obviamente, eu não vou ler ele todo aqui para vocês, mas eu gostaria de ressaltar desse post 2 pontos. Primeiro deles, é que a atriz ela faz questão de ressaltar que ela foi diagnosticada com malária e tratada na rede pública de saúde, e ela ainda fala da importância de a gente valorizar essa rede pública de saúde. Então, eu queria fazer um adendo aqui. Primeiro, defendo o SUS. E o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar desse post é que ela fala que a doença existe e que ela é curável, mas que ela precisa de cuidados. Então, o que eu queria ressaltar mesmo é esse ponto de que a doença existe. Porque quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com um mosquito transmissor de malária, as pessoas me olham e perguntam, mas nossa, Camila, trabalha com mosquito transmissor de malária? Mas malária é uma doença tão antiga, ela ainda existe? Sim, a doença ainda existe, é uma doença que merece mais estudos e que ela até pode estar mais perto do que a gente imagina, como eu vou mostrar mais para frente para vocês. Bom, mas eu já trouxe para vocês, então, o número de casos de malária, mas o que é efetivamente a malária, então? A malária, ela é uma doença parasitária que ela é provocada por protozoários do gênero Plasmodium. E dentro desse gênero, existem algumas espécies que elas são predominantemente relacionadas a infecções em humanos. São elas Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Malaria, Ovale e Knowles. Esses Plasmodium, eles são transmitidos para nós humanos ou para outros vertebrados por meio da picada de mosquitos fêmea do gênero Anopheles. O gênero Anopheles, por sua vez, ele consta com aproximadamente 500 espécies descritas atualmente, e essas espécies elas são subdivididas em 7 subgêneros. Desses 7 subgêneros, eu gostaria de destacar 2 deles, que são o subgênero Nisorhynchus e o subgênero Kertésia. E eu destaco esses dois porque são esses 2 subgêneros os principais responsáveis pela manutenção dos casos de malária aqui no Brasil. Dentro do subgênero Kertésia, eu queria destacar Anopheles cruzi, que é o nosso principal modelo de estudo, né, no meu projeto de doutorado. E Anopheles cruzi, então, ele tem distribuição desde aqui o Rio Grande do Sul até Sergipe, e ele é encontrado predominantemente em maior abundância nas regiões de Mata Atlântica. E por que isso acontece? Anopheles cruzi e a grande maioria dos anofelinos do subgênero Kertésia, nas suas fases imaturas, né, na fase de larva e de pupa, na fase de larva, que é essa foto aqui que eu mostro para vocês,
eles se criam nessa água que acumula no interior de plantas da família Bromeliaceae. Então, como a região de Mata Atlântica é rica nessas plantas da família Bromeliaceae, a Anopheles cruzi é abundantemente encontrado nessas regiões. Bom, e dentro do subgênero Nisorrhynchus, eu destaco a Anopheles darlingi, que é o principal vetor de malária na região amazônica. E é na região amazônica onde ocorre a imensa maioria de casos de malária no Brasil. Mas, apesar de a grande maioria de casos no Brasil ocorrerem na região amazônica, também ocorrem os casos que a gente chama que são chamados de malária extra-amazônica, ou seja, como o próprio nome sugere, são os casos que ocorrem fora da Amazônia, né? Como, por exemplo, esses casos de malária associados à Mata Atlântica, como o caso da Camila Pitanga que eu mostrei para vocês aqui no início. Bom, e aqui eu ainda trago outros exemplos. Aqui eu trago esse exemplo de um surto de malária que ocorreu entre 2015 e 2016 no estado do Rio de Janeiro, onde foram registrados 49 casos. E aqui eu trago exemplos mais recentes. Essa tabelinha ela é de um dos últimos relatórios do Ministério da Saúde, e aqui ela ilustra o número de casos de infecções que ocorreram na região extra-amazônica. Eu não falo, então, dos pacientes que vão, por exemplo, para a região amazônica ou para a África e são diagnosticados aqui. Então, essa tabela mostra o número de casos que ocorrem na região extra-amazônica. Vocês podem perceber que em 2018 houve um número expressivo de casos, por exemplo, na Bahia, no Espírito Santo, em São Paulo. Em 2019 nós também tivemos casos aqui em Santa Catarina. Então, o que eu quero que vocês percebam com essa tabela é que o caso da atriz que eu mostrei para vocês lá no início, ele não pode ser considerado uma exceção, uma vez que todos os anos são registrados casos autóctones de malária em diferentes locais. E o principal responsável por esses casos de malária em região de Mata Atlântica é a Anopheles cruzi, e ele é o principal vetor em regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e aqui em Santa Catarina. E esse anofelino, ele é um dos únicos vetores conhecidos por transmitir tanto malária humana quanto malária simiana no sul e no sudeste do país. O que é essa malária simiana? A malária simiana é uma malária de primatas não humanos, né, de macacos, e no qual essa malária ela pode ser, então, transmitida para nós humanos. Bom, mas apesar dessa importância epidemiológica de Anopheles cruzi, ainda existem poucos estudos relacionados a esse mosquito, especialmente com a sua estrutura, em relação à sua estrutura genética e populacional. A grande maioria desses estudos relacionados a isso são estudos do nosso grupo, e esses estudos, então, sugerem que a Anopheles cruzi seja, na verdade, um complexo de espécies crípticas. Bom, mas o que é isso, né? O que é um complexo de espécies crípticas? Os membros de complexos de espécies crípticas, eles são indistinguíveis apenas por caracteres morfológicos. Ou seja, a gente não consegue distinguir esses animais morfologicamente usando as chaves de identificação que são disponíveis atualmente. Mas apesar de eles não terem essas diferenças morfológicas, eles se diferem geneticamente. E essas diferenças genéticas podem levar a diferenças comportamentais. E essas diferenças comportamentais podem fazer com que haja interferência na capacidade de transmissão da doença. Bom, e é isso que eu quero que vocês percebam com esse esqueminha aqui que eu trouxe para vocês. Vocês conseguem ver que esses mosquitinhos aqui, desse esqueminha, eles são todos iguais morfologicamente, né? Olhando assim, a gente não vê diferença nenhuma morfológica neles, né? Mas, apesar de eles não terem diferenças morfológicas, eles se tornam populações distintas, ok? E é exatamente isso que os trabalhos anteriores do nosso grupo sugerem. Nestes trabalhos, foram utilizados diferentes marcadores moleculares, né, diferentes genes,
para avaliar a diferenciação genética dessas populações, como genes no relógio biológico ou genes que codificam proteínas ribossomais. E nesses trabalhos, então, eles sugerem que a Anopheles cruzi seja composto por populações distintas. Uma população maior, com distribuição no sul e no sudeste do país, uma outra população presente na Bahia e ainda uma em Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, no qual as populações da Bahia elas apresentaram grande diferenciação genética em todos os marcadores moleculares utilizados, né, em todos os genes. Já a população de Itatiaia, no Rio de Janeiro, ela demonstrou essa diferenciação genética em apenas alguns desses marcadores. Então, isso sugere que a Bahia tenha sofrido um processo de especiação mais antigo, digamos assim, há aproximadamente 2 milhões de anos, e já Itatiaia, no Rio de Janeiro, esse processo de especiação teria sido mais recente, em torno de 600 mil anos. Bom, e aí, como Itatiaia demonstrou-se bastante interessante, isso motivou um outro trabalho do nosso grupo, que é o trabalho de Dias, realizado em 2018, no qual eles procuravam esclarecer melhor o que estava ocasionando esse processo de especiação de Itatiaia. Então, para isso, né, esses autores realizaram coletas em diferentes regiões de Mata Atlântica, como em São Paulo, Santa Catarina e no estado do Rio de Janeiro. Bom, e como que se dá, então, a geografia, né, desse estado? Ele é formado, então, pela Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira ela é separada da Serra do Mar pelo Vale do Paraíba. E, então, para responder o que ocasionava essa diferenciação genética de Itatiaia, os autores realizaram coletas aqui em Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, aqui no topo da Serra do Mar, em Bocaina, também coletaram em populações costeiras e em Florianópolis. E aí, o que eles encontravam, então, quando eles avaliaram essa diferenciação genética? Eles viram uma grande diferenciação genética entre Itatiaia mais Bocaina, quando comparado com as populações costeiras, mas não viam diferenciação genética entre Itatiaia e Bocaina. Isso sugeria, então, que o que estava ocasionando essa diferenciação genética de Itatiaia no Rio de Janeiro era, então, a Serra do Mar. E aí, então, eles chamaram as populações da região costeira e de Florianópolis de grupo 1 e a população de Bocaina mais Itatiaia de grupo 2. Ainda uma coisa bastante interessante que eles encontraram é que aqui, nesse ponto 2, que é onde fica a Bocaina, que ela fica no meio do caminho entre Itatiaia e as populações costeiras, eles encontraram duas linhagens evolutivas ocorrendo em um mesmo local. Ou seja, né, é uma demonstração, um forte indício de que esteja ocorrendo especiação. Bom, e aí ainda, Rona avaliou também populações de Taparica, na Bahia. Então ela viu que essa população também era distinta geneticamente das populações do sul e do sudeste. E então, dessa forma, sugere-se que o complexo de Anopheles cruzi seja formado por uma população no sul e no sudeste, uma outra lá no nordeste, em Itaparica, na Bahia, e ainda outra população formada por Itatiaia mais Bocaina. E aqui, eu ainda gostaria de ressaltar 2 pontos muito interessantes. Os casos de malária que ocorrem aqui na região do Rio de Janeiro, eles são restritos aqui à região costeira, e esses casos são, então, ocasionados por Anopheles cruzi. E aqui na Bahia, também na região costeira, todos os anos ocorrem casos de malária. Mas apesar de Anopheles cruzi estar presente nessa região, ele nunca foi incriminado como um vetor. Então, nesse cenário, a justificativa do meu trabalho dá-se devido ao fato de que nem todos os membros de complexos de espécies crípticas são vetores de malária. Então, esclarecer essa estrutura genética e populacional desses complexos de espécies, como parece ser o caso de Anopheles cruzi, é um pré-requisito para determinar quais membros dos complexos são verdadeiros vetores. E isso permite, então, a execução de estratégias
apropriadas de controle vetorial, aquelas que realmente têm responsabilidade por transmissão da doença. Bom, então nós temos com esse trabalho 2 objetivos principais. O primeiro deles seria elucidar de vez a existência de um complexo de espécies crípticas dentro de Anopheles cruzi e ainda responder algumas perguntas que existem acerca desse assunto, como, por exemplo, quais são as espécies deste complexo, quantas são essas espécies. E o nosso segundo objetivo, então, seria avaliar a relação filogenética de Anopheles cruzi com os demais anofelinos do subgênero Quertésia. Então, o que a gente precisa, então, fazer para responder essas perguntas e cumprir com os nossos objetivos? A primeira coisa que a gente precisa fazer é obter esses mosquitos, né? Como a gente ainda não tem colônia desses mosquitos, a gente precisa realizar as coletas, a gente precisa ir para o mato coletar esses mosquitos. Então, eu já realizei algumas dessas coletas, eu já coletei em diferentes regiões de Mata Atlântica, eu já coletei em diferentes locais na Bahia, não, já coletei na Bahia, em diferentes locais do Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em diferentes locais aqui em Santa Catarina. Bom, aí como que a gente faz essas coletas, né? A gente coleta os mosquitos de 2 formas. A gente coleta mosquitos já adultos e a gente também faz a coleta de larvas. Para a coleta de adultos, a gente usa essa armadilha aqui, né? Que ela aqui em cima ela tem tipo um ventiladorzinho, uma hélicezinha, que ela suga esses mosquitos para baixo e também não deixa que esses mosquitos subam e fujam, né? E isso é então alimentado por uma bateria. Então, a gente instala essas armadilhas no final da tarde, início da noite, e tira no outro dia da manhã cedinho para que a bateria não tenha acabado e os mosquitos já não tenham fugido, né? Então, aqui vocês podem ver nessa primeira imagem a armadilha já lá em cima, instalada na copa das árvores. Nas outras imagens aqui somos eu, João, Natália, a professora Luísa, depois de ter tomado um banho de chuva, quando a gente foi para instalar as armadilhas. Nessa outra foto aqui, isso é lá em Itatiaia, Rio de Janeiro. E aqui somos eu, João e Sabrina, no meio do mato, lá na Bahia, também instalar armadilhas. Bom, e aí, vocês lembram que eu comentei anteriormente que os anofelinos do subgênero Quertésia, a maioria deles, nas suas fases imaturas, na fase de larva e pupa, eles se criam no interior da água que acumula nas plantas, nas bromélias? Então, para a gente realizar a coleta de larvas, a gente precisa extrair essa água das plantas, né? Então, para isso, a gente usa aqui essa ferramenta que high-tech, feita pelo professor André, que assim, ela tem dois caninhos, como vocês podem ver aqui. Então, um desses caninhos a gente coloca aqui na bromélia e o outro a gente suga com a boca. Então, já tomei água de bromélia? Já tomei água de bromélia, quem nunca, não é mesmo? Mas essa ferramenta ela é bastante eficiente, a gente consegue capturar bastante água com ela. E então, depois que a gente captura essas larvas, a gente precisa levar isso para o laboratório, né? E separar nessa água o que é larva de anófeles e o que não é larva de anófeles. E aí a gente leva isso para o laboratório e cria essas larvas até os mosquitos atingirem um estágio adulto. Aí assim que esses mosquitos atingem um estágio adulto, a gente faz a identificação morfológica desses mosquitos. E a gente também precisa identificar aqueles mosquitos que a gente já pegou adultos com aquela armadilha que a gente põe na copa. E quando a gente põe essa armadilha lá na copa, vem diferentes mosquitos, vem anófeles e vem mosquitos de outros gêneros. Então, para fazer essa identificação morfológica, a primeira pergunta que a gente se faz é se esse mosquito é um anofelino. E como é que a gente sabe se ele é um anofelino? A gente avalia isso principalmente por estruturas da região da cabeça, que são os palpos e a probóscide. Os palpos, eles são estruturas sensoriais. Então, a gente avalia se esses palpos, eles têm aproximadamente o mesmo tamanho da probóscide. Aqui vocês podem observar que nesse mosquito, os palpos e a probóscide têm tamanhos diferentes, então ele não é um anofelino.
E aqui, esse outro mosquito, da esquerda, ele tem os palpos e a probóscide aproximadamente com o mesmo tamanho. Vocês podem ver isso melhor aqui nessa outra imagem. Então, beleza, a gente já sabe que esse aqui é um anófeles e esse não. Bom, então uma outra pergunta que a gente se faz é se esse mosquito ele é um macho ou se ele é uma fêmea. A gente avalia isso pelas antenas, principalmente pelas antenas. As antenas do macho, elas são sempre mais que a gente chama de plumosas, vocês veem que elas têm mais cerdinhas aqui. Já as antenas das fêmeas, elas não são tão plumosas quanto as do macho. Bom, e aí a gente precisa saber, então, se esse mosquito ele é do subgênero Kertésia, né? Que é o que interessa para o meu estudo. Quando esses anofelinos são do subgênero Kertésia, eles possuem 4 faixinhas aqui no escudo, como vocês podem observar nessas imagens. Bom, aí a gente já sabe, então, que esses mosquitos eles são anofelinos, que eles são do gênero Anopheles, né? Que eles são do subgênero Kertésia, e já sabemos se esses mosquitos eles são machos ou se eles são fêmeas. Mas aí a gente precisa chegar, então, até o nível de espécie, né? E como é que a gente faz isso? Antes de eu contar para vocês como que a gente faz essa identificação de espécies, deixa eu perguntar, vocês já assistiram o filme Madagascar? Porque tem uma parte que o Alex, a zebra, o Marty, a zebra, ele fala pro Alex e pro leão, que ele tem uma crise existencial, ele fala assim, nossa, Alex, eu não sei, tô na metade da minha vida e eu não sei ainda se eu sou preto com listras brancas ou branco com listras pretas. E olha, eu tenho quase certeza que os nossos mosquitos, eles também devem compartilhar dessa mesma crise existencial. Por que eu digo isso? Porque para fazer a identificação de espécies, a gente avalia justamente se determinadas estruturas nas asas ou nas patas desses mosquitos são mais brancas do que pretas ou mais pretas do que brancas. Então, vocês podem ver nessas imagens que existem, eu trago aqui diferentes imagens, né, das diferentes espécies do subgênero Kertésia. Então, vocês veem que são diferenças sutis, mas que elas existem, né? Por exemplo, aqui para Anopheles cruzi, essa veia aqui, ela é mais branca do que preta. Já para Anopheles maeve, ela é quase toda preta. Para Homunculus é mais preta do que branca. Enfim, assim por diante. E o mesmo para pata, a gente avalia determinadas estruturas nas patas. Então, são com essas quantidades de branco e preto, ou preto e branco, nas patas e nas asas, que a gente consegue fazer a identificação morfológica a nível de espécie desses mosquitos. Bom, então, aí assim que a gente já tem feita essas coletas dos mosquitos, a identificação desses mosquitos, a gente procede então para a extração do DNA e depois da extração do DNA, a gente realiza então o sequenciamento do genoma completo desses mosquitos. Nós já temos atualmente 12 genomas completos sequenciados e o que a gente precisa fazer agora então? A gente precisa encontrar o que a gente chama de ilhas genômicas de especiação, que são as regiões responsáveis por diferenciar essas populações. Então é isso que a gente precisa fazer agora, encontrar essas regiões genéticas que diferenciam as populações. Bom, mas eu contei para vocês que a gente só tem 12 genomas sequenciados, certo? Então, isso é pouco. Tem populações que a gente tem apenas um mosquito sequenciado. Então, a gente ainda pretende sequenciar mais em torno de 20 genomas, né, de 20 mosquitos de cada população, para então proceder para as análises populacionais. Bom, mas eu contei para vocês que a gente já sequenciou 12 genomas. Mas aí fica a pergunta, então, o que é um genoma, né? Se a gente for olhar no dicionário o que é um genoma, o oma ele é sempre o todo, é um conjunto. Se o oma é um conjunto, o genoma é um conjunto de genes, certo? Então, o genoma é um conjunto de genes de uma espécie ou de um ser vivo. Bom, e como é que a gente faz para encontrar esse conjunto de genes das nossas amostras? Basicamente, a gente faz isso utilizando uma ferramenta chamada de busco. E como é que esse busco encontra esse conjunto de genes? Ele faz isso realizando comparações das nossas amostras
com um banco de dados que tem genes de diferentes espécies. E quando ele faz essas comparações, ele retorna para a gente alguns resultados, como, por exemplo, a porcentagem de genes presentes nesse banco de dados que estão nas nossas amostras. Então, vocês conseguem observar nessa imagem que grande parte das nossas amostras tinham mais de 95% desses genes do banco de dados. Então, mais de 95% desses genes do banco de dados estavam presentes nas nossas amostras. Ou seja, então o BUSCO, ele dá uma ideia de completude desses genomas. Então, o BUSCO é utilizado basicamente para duas coisas. Tanto para avaliar a qualidade desses genomas, né, a completude, e também para fazer a anotação, para encontrar esses genes. Então, são com esses genes anotados pelo BUSCO que a gente consegue cumprir com aquele nosso segundo objetivo que eu falei para vocês no início, que era avaliar a relação filogenética de Anopheles cruzi com os demais Kertésia. Então, eu já trago um resultado bastante preliminar disso, né? Então, eu já trago aqui essa árvore filogenética. O que é uma árvore filogenética, né? Ela é uma representação gráfica que ilustra a relação evolutiva entre as amostras, né? Então, aqui, no nosso caso, essas diferentes cores representam as diferentes espécies e Anopheles cruzi, ele está em azulzinho. Então, a gente pode sugerir três coisas olhando para essa filogenia. A primeira delas seria que o nosso trabalho corrobora com aquele trabalho de Dias 2018 que eu comentei com vocês, também com os trabalhos de Rona, que apesar de o nosso trabalho utilizar um número de genes massivamente maior do que os trabalhos de Dias e de Rona, eles corroboram no sentido de que existem populações distintas de Anopheles cruzi. A segunda coisa que a gente pode sugerir, olhando para essa filogenia, é que Anopheles cruzi não é um grupo monofilético, ou seja, que Anopheles cruzi não tem um único ancestral comum. E a terceira coisa que a gente pode sugerir, olhando para essa filogenia, é que, corroborando também com Dias 2018, na bocaina existem duas linhagens distintas, né? Vocês podem observar na filogenia que aqui esse é um indivíduo da bocaina e esse é um outro indivíduo da bocaina. Eles estão bem distantes, né, nessa filogenia, então realmente existem duas linhagens, isso sugere que realmente existam duas linhagens distintas em bocaina. Bom, então é possível que na bocaina esteja ocorrendo um processo de especiação simpátrica. O que é essa especiação simpátrica? É quando grupos de uma mesma população ancestral evoluem em espécies distintas sem que haja uma especiação geográfica. Então, nesse esqueminha aqui, pensem que são todos mosquitos localizados na bocaina, mas eles estão originando espécies distintas e que, por enquanto, a gente está chamando, então, essas espécies de bocaina 1 e de bocaina 2. Bom, aqui eu ainda trago um outro resultado preliminar do meu trabalho, que é o tamanho dos genomas que a gente já sequenciou. Então, vocês podem observar que todos esses 12 genomas, nessas 12 amostras das diferentes espécies, tem em torno de 160, 170 pares de bases. Isso corrobora, então, com o genoma de Anopheles darlingii, de 160 e 170 milhões de pares de base, acho que foi isso que eu disse. Isso corrobora, então, com o genoma de Anopheles darlingii, que tem em torno de 174 milhões de pares de base. E esse Anopheles darlingii, então, ele também é um vetor de malária, né? Principal vetor de malária na região amazônica. E ele já havia sido sequenciado, então, por Marinotti, em 2003. Bom, então eu contei para vocês um pouquinho dos meus resultados, né, do que eu estou fazendo no doutorado e o que a gente precisa fazer ainda, né? A gente ainda precisa realizar coletas em diferentes locais, como a gente ainda pretende realizar coletas na Amazônia, em diferentes locais na Bahia,
em Guapimirim, no Rio de Janeiro, talvez ainda em São Paulo também. Então, a gente ainda precisa sequenciar mais indivíduos das diferentes populações para, então, proceder, né, com essas análises populacionais. Bom, e já que a gente está falando, né, de próximos passos, quais seriam, então, né, eu queria contar para vocês, então, de quem, no caso, de quem seriam esses passos aqui, né, essas pegadas. Essas pegadas, vou contar essa historinha para vocês. Essas pegadas são de uma coleta que a gente realizou aqui numa unidade de conservação em Santa Catarina. Quando a gente chegou lá nessa unidade de conservação, a gente conheceu esse guardinha, que ele veio bem empolgado contar um pouquinho para a gente da fauna e da flora, né, dessa reserva. E aí ele mostrou para a gente que dias anteriores ele tinha capturado por armadilhas fotográficas fotos de um puma. E aí a gente pensou, nossa, que legal, né, um puma. E aí a gente indo no final da tarde, né, instalar as armadilhas, né, início da noite para o mato. E aí a gente dá de cara com essas pegadas aqui. Então pensem num pessoal que foi meio com medo, assim, fazer essa coleta à noite. Então, com essas pegadas aqui, então, eu encerro com essa aventura de coleta aqui, eu encerro essa primeira parte da apresentação e vou dar início, então, à segunda parte. Mas, antes disso, eu queria mostrar para vocês o nosso time, né? Quem são as pessoas que realizam os trabalhos, né, no nosso grupo de pesquisa. Então, essa aqui é a professora Luísa Rona e esse é o professor André Pitaluga, e são eles, então, que coordenam os projetos realizados pelo nosso grupo. Então, aqui sou eu, doutoranda do laboratório, Sabrina, Franciele, Gabriela, André e Yara, que são os mestrandos, e Natália, João e Paulo, que são as iniciações científicas do laboratório. Então, agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que essa galera faz no laboratório, né? Quais são os trabalhos do pessoal. Eu vou contar de uma forma mais geral, assim, né? Bom, então eu separei essa parte, mais ou menos primeiro os trabalhos relacionados com malária, depois trabalhos relacionados a fungo com vetores do gênero Aedes, e depois, então, os trabalhos com flebotomia. Então, dando início aqui à segunda parte, o primeiro trabalho que eu vou comentar com vocês é o trabalho de mestrado da Yara, né? A Yara, assim como eu, ela também investiga a presença de um complexo de espécies, porque, como cruze, acredita-se também que a Anopheles bellator faça parte de um complexo de espécies. É isso que sugere que um outro trabalho anterior do nosso grupo, e então a Yara vai avaliar isso utilizando a mesma metodologia que eu já mostrei aqui para vocês, que é a metodologia que eu utilizo. Um outro trabalho bastante interessante é o trabalho da Natália, que ela realiza o levantamento da fauna anofélica e a verificação da presença plasmodial nesses vetores no município de Florianópolis. Então, o que a Nath faz? A Nath ela coleta na unidade de conservação de esterro, aqui em Florianópolis, na UCAD, e ela procura saber, então, que espécies de anófilis estão presentes e se essas espécies estão infectadas com plasmódio. Bom, a Nath já coletou mais de 220 anoferinos em torno de 16 coletas, e a grande maioria desses anoferinos são Anopheles cruzi. E aí, para fazer essas coletas, ela instala tanto armadilhas na copa das árvores, assim como eu já mostrei para vocês que eu faço no meu trabalho, mas ela também instala armadilhas mais próximas ao solo. Então, eu trago aqui alguns resultados da Nath. Nesse gráfico, vocês podem ver a relação de mosquitos que a Natália coletou no solo quando comparados à copa. Então, vocês veem que a imensa maioria dos mosquitos coletados são na copa. E isso é bastante consistente com essa característica que a Anopheles cruzi tem de realizar hematofagia, de se alimentar de sangue no topo das árvores, né, na copa das árvores. E eu trago aqui um outro resultado da Nath, que é um gel, né, que ela avalia, então, se essas espécies estão infectadas com plasmódio. Então, nesse gel, quando as bandinhas acendem, isso quer dizer
que tem plasmódio nas amostras da Natália. Então, esse aqui é apenas um gel, né? Ilustra poucas amostras, mas a Natália encontrou, sim, plasmódio nas amostras dela. A gente ainda só não sabe dizer que espécie de plasmódio que é, isso a gente ainda está avaliando. Mas então eu estou contando para vocês que aqui em Florianópolis nós temos os mosquitos vetores, né, os mosquitos transmissores de malária, e que sim, esses mosquitos podem estar infectados com plasmódio. Então, e por que a gente não tem aqui em Florianópolis surtos de malária com tanta frequência, né? Então, isso é uma coisa que a gente pretende, que merece mais estudos e que a gente ainda pretende investigar. Bom, o trabalho do Paulo, diferente do que eu tenho mostrado para vocês até agora, ele não foca no vetor, ele foca no Plasmodium, né? Aqui em particular no Plasmodium vivax. E o que o Paulo faz? Ele avalia as diferenças genéticas de Plasmodium vivax que ocasionam infecções lá na região amazônica e de Plasmodium vivax aqui das regiões de Mata Atlântica. Né? Então, ele avalia as diferenças de Plasmodium vivax que infectam os anofelinos do subgênero Quertésia e de Plasmodium vivax que afetam os anofelinos do subgênero Nisorrhynchus. E ele avalia isso, então, utilizando de ferramentas de bioinformática. Tem também o trabalho de mestrado da Franciele e da Gabriela, que elas avaliam a utilização de fungos entomopatogênicos no controle de Aedes albopictus. Bom, então elas procuram encontrar um fungo que possa ser utilizado para controlar, né, a Aedes albopictus. E por que isso é tão legal? Porque, atualmente, grande parte das estratégias de controle vetorial são baseadas no uso de inseticidas. E a Aedes albopictus e diversos outros mosquitos já apresentam resistências a esses inseticidas. Então, é fundamental que se busque novas estratégias para realizar o controle vetorial desses mosquitos, né? E uma outra coisa que ainda cabe se ressaltar é que quando a gente usa inseticidas para matar esses mosquitos, a gente não atinge apenas os mosquitos. A gente pode atingir outros animais de importância ecológica, como, por exemplo, abelhas. Então, imagina que legal se elas conseguirem encontrar um fungo espécie específico. Então, um outro trabalho também realizado no laboratório é o trabalho da Sabrina e do João, no qual eles fazem um levantamento da fauna de flebotomínios e avaliam se esses flebotomínios estão infectados com leishmania. Né? A Sabrina realiza esse trabalho lá no município de Tubarão e o João aqui em Florianópolis. Então, o que eles fazem? Eles também realizam coletas, né, com aquela mesma armadilha que eu mostrei para vocês, também fazem a identificação morfológica desses flebotomínios e, com a utilização de ferramentas de biologia molecular, eles veem se esses flebotomínios estão infectados com leishmania ou não. Bom, então, era isso que eu tinha para contar hoje para vocês. E eu queria, então, agradecer, primeiramente, aos meus orientadores, a professora Luísa e ao professor Bernardo, lá da UFRJ. Gostaria de agradecer imensamente a todo mundo do laboratório, né, do LAPOGE e do nosso grupo de pesquisa. Gostaria de agradecer ao professor André pelo auxílio com as coletas, a Sabrina e o João, que também já foram coletar comigo, a Nath, enfim, a todo mundo do Lab. Também gostaria de agradecer a todo mundo do laboratório do professor Bernardo, em especial Guilherme, Eduardo, que me ajudaram bastante em toda essa parte de montagem de genomas, das filogenias, ao professor Carlos, à UFSC, ao programa de pós-graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento e a todas as agências de fomento. Agradeço também a atenção de vocês. Obrigada mais uma vez ao pessoal da organização do curso pelo convite. E eu deixo aqui, então, o meu e-mail. Caso a gente não consiga esclarecer alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail. Deixo também o site do laboratório e o nosso Instagram. Então, se vocês gostaram dessa palestra, se vocês tiverem curiosidade, sigam a gente lá no Instagram. E é isso. Obrigada.
A gente que agradece, Camila. Muito bacana a sua apresentação, um estudo de extrema importância, né, com essas doenças que estão aí há tanto tempo e a gente finge que não existe mais, né? Então, a gente tem algumas perguntas e tem duas bem semelhantes sobre a especiação. Que quais seriam o Richard e o... Peraí, deixa eu ver o nome do Felipe. Eles perguntaram, né, o que seria a causa dessa especiação? Tá. Eu respondo já ou você faz todo? Deixa eu só fazer a outra junta, que daí você junta as duas numa resposta só. Que daí ele pede, né, quais são os possíveis motivos, né, para a especiação de duas espécies que residem no mesmo local. Aí, no caso, ele pergunta a bocaína? Tá, então. Quanto a principal hipótese do nosso trabalho, Rona discutiu isso um pouquinho no artigo de 2009, se eu não me engano, é que a Anopheles cruzi faça, então, parte de um complexo de espécies e que tenham ocorrido dois eventos de cladogênese, né? Dois eventos que tenham ocasionado essa especiação. O primeiro deles seria o evento que originou a população da Bahia há 2,4 milhões de anos, e o outro evento, então, teria separado Itatiaia e Bocaina das populações do Sul e do Sudeste. E a data desses eventos que separaram essas espécies apontam para grandes eventos climáticos que ocorreram também nessa época. E são esses eventos de glaciação. Então, acredita-se que tenha havido um grande resfriamento da Terra e que esse resfriamento ele tenha ocasionado, então, uma diminuição no volume de chuvas, né? Então tem ocasionado um maior período de seca, e que esses períodos de seca tenham levado à fragmentação da Mata Atlântica. E essa fragmentação da Mata Atlântica tenha levado, então, a esses processos de especiação. E isso não é demonstrado apenas para anofelinos. Isso, Carnaval, em 2019, também discute isso, por exemplo, para anfíbios, no qual ela sugere que, apesar de ter esse resfriamento, alguns lugares tenham ficado por algum motivo como se fossem espécies de refúgios, como, por exemplo, na Bahia e em alguns locais no sul e no sudeste do país. Então, a princípio, acredita-se que esses eventos climáticos tenham levado à fragmentação da Mata Atlântica, que levou à especiação. Não sei se eu consegui responder. E essa da Emanuele, ela pergunta como seria a manifestação da doença causada pelo Anopheles cruzi em um paciente com uma doença autoimune já existente. Seria mais fácil, mais difícil o tratamento nesse tipo de paciente? Bom, então essa é uma pergunta bastante interessante, assim, porque a gente já tem uma diferença na malária que ocorre na região amazônica e na malária que ocorre em regiões extra-amazônicas. Geralmente, a malária de região extra-amazônica, em regiões de Mata Atlântica, é já uma malária mais branda, digamos assim, que a malária de região amazônica. Bom, eu trabalho com mosquito, né, não com a doença em si, mas eu acredito que se o paciente já é imunocomprometido, digamos assim, a manifestação dessa doença provavelmente vai ser pior, vai ser uma malária mais grave, digamos assim, né? Uhum. E agora a gente tem mais uma pergunta do Luciano, que ele pergunta se existe um grau de severidade maior ou menor em relação à malária, conforme a origem do mosquito da região. Você acabou de comentar. Existe quanto à região, que é o que eu comentei, e também com a espécie de Plasmodium que infecta o humano. O Plasmodium falciparum, ele é característico por ter uma malária mais grave. Ele pode ocasionar, inclusive, uma malária que a gente chama de malária cerebral. E já o Plasmodium vivax, ele é característico de uma malária mais branda. Mas o Plasmodium vivax, por outro lado, ele tem um problema que ele pode ficar dormente no fígado e causar picos de malária por longos períodos de tempo. Assim. Então, ele pode ocasionar reinfecções, digamos assim, tipo, reaparecer. Uhum. E agora, essa do Luciano. O Luciano de novo, né?
que ele pergunta se em regiões com a presença do mosquito transmissor da malária, cuja doença não foi associada ao mosquito, qual seria o transmissor? Um exemplo disso é a Anopheles aquasax, na região da Bahia. Ó. Então, por perguntas, eu acho que é isso. A gente te agradece mais uma vez, Camila. Muito obrigado pela disponibilidade, pela palestra. Agora eu acho que a gente vai passar o vídeo, ter um segundo, dois para um cafezinho, banheirinho, e a gente vai entrar com a próxima palestra da professora Andréia. Não percam! Eu acho que o usuário, ele se sente um pouquinho dono do LAMEB. Muito dos equipamentos existentes no LAMEB existe só aqui na nossa universidade. O LAMEB ajuda a aumentar a relevância do nosso trabalho. O LAMEB é uma estrutura multiusuária para pesquisa, criada no Centro de Ciências Biológicas, tem caráter de atender a toda a comunidade pesquisadora do CCB e também da UFSC, porque ela tem capacidade para isso, tem equipamentos que atendem a diferentes áreas do conhecimento. O LAMEB foi uma semente que a gente plantou e deu certo. Primeiro foi o acaso, né, que surgiu a ideia. Segundo foi a necessidade de ter uma estrutura que pudesse atender a maior quantidade de pessoas. E, por último, a compreensão e a boa vontade dos programas de pós-graduação em atuarem dessa forma. Atualmente, o LAMEB ele oferece serviços a 28 programas de pós-graduação dessa nossa universidade. Então, é um número bem expressivo. Com esse número de pós-graduação, ele atende cerca de 600 usuários. Então, nas 6 unidades atualmente que estão em atividade. Nós temos em torno de 3 milhões de reais investidos em bens materiais dentro das unidades do LAMEB. Hoje o LAMEB ele atende os mais diferentes pesquisadores, desde a área de histologia até a área de biologia molecular e celular, e também pesquisadores que não só estão dentro das ciências biológicas, né, mas pela ampla visibilidade do LAMEB, hoje também atendemos pessoas que são pesquisadores da área da engenharia, das áreas das humanas e também, claro, as ciências agrárias, né? A gente tem 2 tipos de usuários dentro do LAMEB. A gente tem o usuário que a gente chama de usuário diário, assim, em que ele usa o laboratório em horário em que ele está aberto, com a ajuda dos técnicos, ele chega com o material que ele precisa trabalhar e ele é auxiliado por um dos nossos técnicos na obtenção dos resultados. Ele pode se credenciar para ser um usuário autônomo. Ele passa por um processo de cursos para aprender a usar os equipamentos de seu interesse e a partir desses cursos eles são liberados para entrar no laboratório a qualquer hora do dia ou da noite, 7 dias por semana. O LAMEB possibilita isso de poder vir no final de semana, às vezes também quando já está no final de algum prazo, vir de noite, tem casos de gente que pode vir de madrugada, eles concedem o acesso, que as salas têm câmeras. A demanda das revistas científicas está cada vez mais alta em relação a imagens de boa qualidade. Então, o LAMEB, além de ter uma ampla gama de microscópios diferentes, tem sistema de captações de imagem de alta qualidade que permitem, então, imagens de grande resolução para publicação em revistas de grande impacto. Os equipamentos que nós temos no LAMEB hoje, as análises que são possíveis fazer no LAMEB hoje, elas são muito inovadoras também no nosso estado e na nossa comunidade extra-universitária. Então, a gente atende escolas, principalmente escolas que trazem os seus estudantes para conhecer o LAMEB, até para desmistificar um pouco a ciência. Isso tem um caráter muito positivo no estudante, principalmente da educação básica, porque pode despertar ali alguns interesses, né, para o futuro dessas crianças que vêm nos visitar. Bom dia, todo mundo já correu para o banheiro, então vamos começar com a segunda palestra do dia, que é da professora Andréia Marreiro. A professora foi graduada em Ciências Biológicas pela Universidade de Santa Catarina, tem mestrado, doutorado em Genética
e Biologia Molecular pela pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem pós-doutorado no programa de Bioinformática da UFMG e no PPG-BCD da UFSC. Desenvolve pesquisas na área de genética evolutiva e forense de humanos e outros animais. Professora adjunta do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética desde 2013. E é vinculada aos programas de pós-graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento e ao mestrado profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional. Bom dia, professora, e eu passo a palavra para você agora. Bom, me avisa se eu coloco a apresentação direito? Tá aparecendo, ótimo. Bom dia a todos. Eu começo agradecendo e parabenizando a organização desse curso, que está lindo, e a gente morre de orgulho de ver as coisas que são feitas na universidade, no nosso curso, e o carinho que foi organizado. Então, eu já agradeço. Diga. Vou começar antes. Faltou a apresentação. Não está aparecendo? Não, eu falei que estava, mas não estava. Eu olhei errado. Espera aí. Um segundinho para todo mundo. Vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Ó, agora está carregando. Está carregando. Vamos ver se vai ao vivo. Tudo certo? Foi. Certo? Eu não vejo mais, só vejo a apresentação, tá? E eu estava agradecendo pela organização, pela oportunidade de a gente falar. É sempre muito grata a nossa participação, porque a gente consegue apresentar um pouco mais. E de todo esse evento tão diferente que temos passado nesse último ano, acho que uma das vantagens, poucas, mas algumas vantagens que a gente pode tirar, é que a gente consegue assistir palestras, mesmo não estando no lugar, a gente tem tido acesso a muita informação, a muito material, e ainda consegue chegar em casa na hora do almoço, né? Então, eu agradeço a cada um de vocês pela participação previamente. Vou me apresentar bem rapidinho, embora já tenha sido apresentada. A nosso principal, como vou dizer, nosso cartão de visita é o Lattes. Então, essa sou eu no Lattes, tem toda a descrição que a gente faz, como a gente tenta se apresentar, mas quem eu sou de verdade mesmo, é essa daqui. Sonho de geneticista é fazer seu próprio material genético. Então, eu sou 60% do meu material genético é de origem europeia, sendo que a maior parte dele é das Ilhas Canárias. Meu DNA mitocondrial é nativo ameríndio e eu tenho menos de 2% de DNA neandertal, que é muito pouco, mas está lá. Então, essas informações que a gente coleta sobre os indivíduos, sobre os animais, sobre os organismos, elas nos permitem entender de onde vem e para onde vai. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que não vai ter nessa palestra? Não vai ter cena de crime, lamento, não vai ter um monte de sangue rodando, como as pessoas acham quando a gente fala em genética forense, normalmente vem essa imagem de isolamento da área, aquelas maletas tecnológicas. A gente não vai falar de paternidade, que é uma das coisas que mais se fala em genética forense, e eu não consigo nem levar vocês ao local de crime, nem conceder a vocês porte de armas ou nada disso. Tem uma confusão muito grande que as pessoas acham que o perito é necessariamente o investigador. Deixa eu fazer uma explicação. Eu não sou perito, eu sou professora da universidade e eu auxilio em pesquisas na perícia. Mas no Brasil, a perícia é feita por peritos. E esse perito não tem porte de arma, esse perito não necessariamente está em cena de crime, não necessariamente é aquela cena que nós imaginamos. Eu gosto muito de brincar com a ideia de que genética forense é muito mais do que CSI. E eu sei que eu já estou ficando velha com esse exemplo, porque antes a gente falava CSI, nossa, eu vi pra caramba CSI, e aí agora vocês já devem ter pensado, eu lembro, ou eu vi isso quando eu era criança, então eu tô me assustando com a idade. A ideia que a gente tem de genética forense é a que os programas nos passam.
né? A verdade é que a gente recebeu essa bomba de informações. Eu sempre brinco que na biologia existem dois efeitos. O efeito Dolly, né? Quando em 1997 a gente teve a clonagem de uma ovelha como um dos ápices da tecnologia naquele momento, e depois a gente tem o efeito CSI, são dois grandes picos de pessoas interessadas pelo curso de Ciências Biológicas. Muitos de nós entraram na universidade fascinados com algum desses eventos e acabaram indo para outro lado, acabaram descobrindo outras coisas igualmente fascinantes nos seus cursos. Então, a imagem que a gente tem do CSI é essa ideia de todo mundo super arrumado, aquela mesa iluminada, os equipamentos, você está lá super... como eu vou dizer, olha para aquela cena de crime e, nossa, encontramos um negócio incrível, mas a realidade mesmo é essa do outro lado da tela, né? Um monte de relatórios para preencher, um monte de livros para estudar, um monte de artigos para ler o tempo inteiro e relatórios para fazer. Então, o CSI e esses outros eventos, a maior parte desses programas televisivos, eles têm, sim, um embasamento científico bem interessante, é real, o que, na maioria dos programas, o que acontece é baseado em fatos reais, mas o que não acontece é você ter a sorte de pegar a pedrinha do sapato que só tinha no quintal do assassino, né? Então, essas coisas acabam sendo facilitadas, embora a gente tenha casos reais que são igualmente surpreendentes. Eu estou falando de ciência forense e eu queria lembrar para vocês, ciência forense é a aplicação de um conhecimento como assegurador da justiça. Eu vou falar especificamente de genética forense, vou dar uma super passada muito rápida em tudo, porque a área é enorme, mas é importante lembrar que de ciência forense existe a entomologia, antropologia, medicina legal, odontologia, balística, outras áreas de ciências biológicas e a própria genética, trabalhando no conjunto de assegurar a justiça. Existe também ciência forense na enfermagem, assistência social. Atualmente, nós temos visto um crescimento muito significativo das ciências forenses na área de tecnologias, e à medida que vão acontecendo crimes, a ciência forense vai correndo atrás de buscar o conhecimento. Quando a gente fala em genética forense, especificamente, é o reconhecimento e a interpretação de indícios relacionados ao crime ou à identidade do criminoso. Isso é bem interessante, porque então todas as vezes que nós estivermos falando de utilizar genética para auxiliar a lei, nós estamos sim falando de genética forense. Se você utilizou marcadores genéticos, se você de alguma forma estudou algum pedaço de DNA ou marcadores epigenéticos ou o que seja, para poder fornecer um laudo, uma explicação, ou ainda fazer ciência básica, como identificação da população, rastreamento de doenças, rastreamento de características de ancestralidade, tudo mais, que possam ser utilizadas para identificar um indivíduo ou a identidade do criminoso. Então, tudo isso é genética forense. É muito chato não conseguir olhar para a cara de vocês, mas estamos indo, tá? A genética forense, então, a gente poderia abordar ela de quatro formas, ou pelo menos, no mínimo, com 4 olhares diferentes. A gente tem que falar de variabilidade populacional, porque nós precisamos entender. A palestra da Camila agora, antes, falando sobre insetos, sobre os mosquitos, e falando sobre a variabilidade que existe nos mosquitos, é perfeita, porque existe variabilidade, porque existem 2 espécies numa mesma região, numa mesma cidade, o que faz os indivíduos serem iguais, o que faz eles serem diferentes. Eu já vou antecipar para vocês que eu vou falar de animais. Isso não significa que não se faça forense, genética ou genética forense em outros organismos, como em fungos, em plantas, em vírus, bactérias e em outros mais. Mas eu vou falar especificamente de animais humanos e não humanos. Outro ponto principal, outro ponto muito importante é a influência de eventos evolutivos.
Deixa eu mostrar um exemplo assim muito na nossa cara, que a gente não se dá conta. A evolução, ela é um corte de tempo, né? Então, a evolução é algo que nós não conseguimos observar toda ela em toda a sua dimensão. Nós conseguimos entender um evento evolutivo, nós conseguimos entender o que aconteceu para chegar neste evento evolutivo, nós não temos a menor ideia do que vai acontecer, porque a evolução, ela é baseada num acaso. Mas, olha, imagine você que daqui a, sei lá, 500 anos, vamos ter perdido, se perdeu todo o conhecimento que existia, pânico, e pesquisadores começam a estudar marcadores genéticos de ancestralidade no interior da Alemanha. E eles têm uma série de relações históricas, e por alguma razão que eu não consigo entender, existe uma população, existem marcadores genéticos que são profundamente associados a uma população da Síria, que não tem passagem nenhuma por ali, que não tem histórico de colonização alemã, que não é nem sequer próxima. Hoje nós sabemos que pessoas que tiveram que se deslocar do seu país, por exemplo, da Síria, foram acolhidas especificamente na Alemanha, que abriu essas fronteiras, e esse evento de migração vai se refletir de alguma forma na variabilidade populacional daquela região e vai se refletir na história, na estrutura populacional, seja com marcadores de ancestralidade ou o que for. Esse estudo nós fazemos com marcadores genéticos. Marcadores genéticos não são nada mais do que post-its, sabe, adesivinhos. Eu não sei por que eu uso essa palavra, é horrível de falar. Aqueles papeizinhos adesivos coloridinhos, você vai lá e marca o DNA, né, faz de conta, você vai lá e marca o DNA, e agora então eu vou estudar todo mundo nessa mesma posição, nessa mesma informação, e em comparação a isso, eu vou conseguir montar frequências, eu vou imaginar cenários, eu vou estimar informações. Então, em nenhuma pesquisa que tenha sido feita, a gente consegue pegar tudo de tudo, mas a gente consegue estimar, principalmente com o auxílio de outras áreas, como a estatística, comportamental, ecologia e todas elas. Esses marcadores genéticos, eles podem ser dos mais diferentes, no próximo slide eu vou falar um pouquinho. E, claro, em genética forense, como em outras áreas, nós temos os relatos de caso. Em geral, é necessário que aconteça um caso para que depois se estruture um protocolo. Por mais que a gente saiba que um determinado tipo de, vamos falar em crime, tá? Um crime acontece no interior da Inglaterra e esta seria a forma que a genética forense consegue resolver esse problema, mas a legislação no Brasil ainda não incluiu essa informação. Então, vejam, a gente está sempre, não é porque é Brasil, né, porque a legislação está sempre um passo atrás, é preciso que aconteçam determinados eventos para que a gente possa entender, para que possa estabelecer protocolos. Então, essas informações de relato de caso, elas são muito mais do que mera curiosidade ou uma mórbida curiosidade. Quando você estuda, começa a ler com bastante frequência livros sobre assassinos em série, ou tem um seriado agora do Mindhunter que fala um pouco sobre o que passa na cabeça dos assassinos e tudo mais, você começa a entender um pouco mais o cenário. Embora não existam padrões matemáticos fechados, você começa a entender os relatos de caso, eles começam a fazer sentido. E, principalmente, auxiliada por bancos de dados, você começa a entender que este mesmo conjunto de marcadores genéticos está sendo encontrado em diversos lugares, pertence ao mesmo indivíduo e, portanto, você consegue traçar uma rota de crimes e, provavelmente, um dos principais objetivos dos estudos é chegar a impedir que aconteçam determinados crimes. Os marcadores genéticos que eu estava comentando com vocês, eles têm uma história muito recente. Na verdade, a genética ela é muito recente quando a gente fala em ciência. Por mais que eu diga para vocês, a gente está falando de menos de 30, 40 anos, e você pensa, nossa, 30 é muito, 30 não é muito, tá, gente? 40 não é muito. Principalmente quando a gente fala no desenvolvimento de tanto conhecimento. Em 1953, estavam recém-associando o DNA com uma molécula de hereditariedade. Ou seja, que a gente está agora
comparando genomas, a gente está agora desvendando, decifrando do avesso, mandando astronauta para o espaço para ver o que acontece com o irmão gêmeo. Um monte desses estudos que estão acontecendo são muito recentes e eles têm sido feitos com marcadores tradicionais ou com algumas novidades. Mas o que eu queria chamar a atenção, e vocês já viram algumas coisas de sequenciamento ontem, durante vários eventos desse curso vai ser tocado no assunto. O que eu quero chamar a atenção é que em algumas situações não é porque é uma super tecnologia que vai resolver mais fácil. Essa é a importância de um relato de caso. Claro, quanto melhor a tecnologia, melhor será seu resultado. Mas em algumas situações, soluções simples são suficientes para responder os seus problemas. Eu gosto de explicar, até a gente comenta às vezes na disciplina, a gente tem uma disciplina no programa de pós-graduação de genética forense, e também o curso de Ciências Biológicas da UFSC, que é o primeiro curso a implementar como rotina de grade curricular a disciplina de Biologia Forense. Ela deveria ser oferecida esse semestre, mas como ela depende de cenários e bonecos, a gente não consegue fazer ela remota. Mas o curso de Biologia da UFSC será o primeiro curso a ter a disciplina de Biologia Forense como grade curricular. Então, quando a gente comenta na disciplina sobre marcadores e como você resolve uma situação onde você tem gêmeos. Para começar, você precisa saber que tem gêmeos. Estamos falando de criminoso, cena de crime. Bom, eu consegui toda a informação, eu tenho o genoma completo, eu sei de A a Z, ou de A a T, todas as letrinhas do haplótipo desse indivíduo, mas ele tem um irmão gêmeo. Quem foi o assassino? Ele ou o irmão? Quem é o gêmeo malvado? Quem é o gêmeo bonzinho, né? Como a gente vai identificar? Às vezes essa identificação, ela não vai para marcadores genéticos, às vezes ela é feita por uma tatuagem, é feita por uma fratura, é feita por alguma cicatriz, entendem o que eu quero dizer? Então, não é só porque existem super, ultra, mega tecnologias que somente elas serão eficientes em dar o resultado. Mas, obviamente, quanto mais novidades, melhores os marcadores que nós utilizarmos, melhor o conjunto de informações que a gente vai ter. Esses marcadores genéticos, eles têm basicamente duas grandes origens, que são as... origens não seria bem a palavra, mas tem duas grandes fontes de informação genética, que é aquela que está nos cromossomos e aquela que está fora dos cromossomos. Então, nós temos os marcadores genéticos em cromossomos. Esses cromossomos podem ser sexuais ou não. Esses cromossomos podem ser os chamados autossômicos, ou podem ser os cromossomos sexuais, e também a informação do DNA mitocondrial, que é uma informação, entre aspas, independente da informação dos cromossomos nucleares. Eu digo entre aspas independente porque o DNA nuclear necessita de genes e variantes alélicas que estão no DNA nuclear. Mas, em resumo, de uma forma muito básica, nós temos maneiras de traçar a informação que vem pela linhagem materna, estudando o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é transmitido pelas mães a todos os seus filhos e filhas, mas, em teoria, nas condições normais de pressão e temperatura, somente as filhas vão transmitir para todos os seus filhos. Então, é uma linhagem matrilinear que vem acontecendo de mães para filhos, das filhas para filhos, das filhas para filhos. Sempre, eu disse, em condições normais. Mês passado, ainda foi em 2020, né, mês passado, saiu um artigo mostrando que o genoma mitocondrial paterno é muito mais frequente do que se imaginava. Mas agora, vamos deixar só essa informação. Qual é a contrapartida do genoma... qual é a contrapartida da informação genética masculina? O cromossomo Y. Esse, sim, é transferido em bloco, absolutamente idêntico por muitas gerações, ele tem uma taxa de mutação muito baixa, transmitida de pais para filhos, e em condições normais, somente filhos homens recebem o cromossomo Y e transmitem para os seus filhos homens. Então, vejam que em ambas as formas de transmissão de informação, nós dependemos de existir a informação
e que a próxima geração seja de mulheres para mitocondrial ou de homens para o cromossomo Y. Então, um homem que tem 4 filhas mulheres não transmite a informação do Y. Uma mulher que tem 4 filhos homens transmite a informação do mitocondrial, mas nenhum dos seus filhos deverá transmitir para as próximas gerações, certo? Em comum, existe o DNA nuclear, que é aquele transmitido de pais e mães para os seus filhos, aquele combinado de informação cromossômica que a gente já viu em vários momentos, que faz o pareamento, que vai uma cromátide para um lado, uma cromátide para o outro, quebra os pedacinhos, e a gente poderia falar assim, um turbilhão de conceitos, né? Cromossomo, homólogo, quiasma, nossa, a gente poderia falar um monte de coisa. Mas o que eu quero que fique na cabeça da gente agora é aquele cromossomo que você herdou 50% do seu pai e 50% da sua mãe, também é ele 50% do pai e mãe dele, 50% do pai e mãe, 50% pai e mãe. Entendeu onde eu quero chegar? Na verdade, o que nós herdamos é, em teoria, metade do pai e metade da mãe, mas esse cromossomo por si, ele já é o que a gente chama de mosaico. Ele tem pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos e pedacinhos. E a gente não precisa ser geneticista, a gente já ouviu aquela frase assim de nossa, tem os olhos do avô, né? E aí vem a história de pulou uma geração e apareceu de novo. Então, essa informação que vem dos cromossomos nucleares, dos cromossomos sexuais, ou do DNA mitocondrial e do DNA mitocondrial, toda ela somada, eu estou falando para humanos, mas este é um modelo para todos os animais, e aí lembrem que a gente também pode estender para outros grupos, mas nesse caso a gente está falando só de animais. Toda essa informação somada de cromossomos sexuais, nucleares e mitocondrial, então, vão nos dar a informação do indivíduo. É isso que eu quero. Eu quero saber quem é esse indivíduo. Eu quero saber quem é dentro do grupo dele. Eu quero saber se ele é igual o suficiente para pertencer ao grupo, mas diferente o suficiente para ser único. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse único e grupo. Só que eu não quero falar de animais humanos. Na verdade, eu queria falar de outros animais. Então, era um momento que eu faria aquele olhinho de gato, falei, me dá uma chance. Em 2017, tá ficando cada vez mais antigo, sai um artigo fantástico de um grupo de pesquisa da Espanha, do Miguel Arenas e outros pesquisadores. Eles trabalham com genética forense metagenômica comparativa, e eles lançaram esse artigo lindíssimo, que é genética forense é muito mais do que um human affair, do que um caso de humanos. E eles fazem uma compilação mostrando todos esses artigos que eu estou citando, gente, depois eu vou deixar disponíveis para vocês, tá? Mas todos eles têm a citação nos slides. Então, eles fazem uma compilação fantástica de todas as aplicações da genética forense em não humanos. Então, eles colocam para plantas, para micro-organismos, animais e comida, né? Claro que comida pode ser planta, animal ou fungos, mas no caso das identificações. E aí eu vou mostrar para vocês algumas das aplicações que nosso grupo de pesquisa tem. Eu tenho um grupo de pesquisa aqui chamado Genética Populacional e Forense, e vocês vão ver, quero mostrar para vocês o quanto eu sou empolgada com isso, porque nós podemos fazer diferentes abordagens de genética forense em animais humanos e não humanos. É claro que toda a tecnologia que nós utilizamos, grande parte da tecnologia que nós utilizamos hoje em animais, ela veio pelos estudos dos animais humanos. Mas o desenvolvimento da genética forense de animais não humanos tem crescido exorbitantemente nos últimos 5 anos. É claro que eu estou falando para vocês assim é como se eu falasse, praticamente dobrou de 1 para 2 estudos, né? Não tem muitos estudos na genética de DNA, no DNA de animais não humanos, não tem muitos estudos como comparando com humanos, mas tem sido cada vez mais utilizado, e vocês vão ver as aplicações, eu vou comentar com vocês sobre essas aplicações. Então, para começar,
Essa, na verdade, era daquelas que funciona bem quando a gente olha nos olhos. Você sabia que você paga R$80 por 1 quilo de salmão, que você acha que você comeu linguado e que a garopa é garopa. Mas, na verdade, o salmão pode ser um peixe chamado polaca do Alasca. É uma das fraudes alimentares mais comuns que existem no mundo. E polaca do Alasca, gente, é um peixe delicioso, mas não é salmão. Você acha que comeu linguado e está comendo panga, um peixe que tem uma composição completamente diferente, mas que bem temperado. Eu sempre digo, cuidado com aquele temperado. Sabe, aquela linguiça super temperada? Nossa, desconfia, você não sabe o que tem ali. E a garopa é garopa. Só que garopas são um grupo de peixes, dentro dos quais alguns estão em risco de extinção, alguns passam por período de defeso, né, que é aquele momento que eles precisam ter um sossego, digamos assim, na caça para poder se reproduzir, e alguns estão em risco e não podem ser consumidos. Então, você vai no restaurante, você come garopa, você está comendo garopa, mas você está, sim, cometendo um crime ambiental de tabela, né? Claro que você não sabe isso só de olhar. Então, nós temos um projeto na universidade. Nesse grupo, nós temos um projeto chamado Gato por Lebre, e eu gosto muito de chamar a atenção de que nós precisávamos, a verdade foi intencional, um nome de projeto que não fosse cheio de siglas, que as pessoas pudessem associar. Pode até não entender o que é genética, mas gato por lebre está trocando alguma coisa pela outra. Então, o que nós fazemos no Gato por Lebre é a identificação de fraudes alimentares, principalmente. Essa é uma figura feita pelo nosso grupo, mostrando, então, as semelhanças físicas entre o filé de olhete e atum. Claro que agora você olha e diz, nossa, nunca que eu vou ser enganado com isso. Mas nós fizemos um estudo... vou primeiro falar do marcador. Nós fizemos um estudo utilizando citocromoxidase 1, que é a subunidade 1 da citocromoxidase, a COAN, COU1, ou como carinhosamente é mais conhecido no mundo de COI, mas não é um I, é um 1, que é um pequeno fragmento do DNA mitocondrial presente em todos os organismos vivos. O COAN, ele é tão antigo, ou seja, ele é tão antigo na filogenia das espécies que ele é anterior à divisão dos grupos. E ele é tão específico que, utilizando esse mesmo pedaço, eu consigo saber se 2 animais do mesmo gênero são de espécies diferentes. Funciona muito bem para vertebrados, funciona muito bem em alguns tipos de fungos e algumas plantas, mas funciona muito bem para os animais. Essa diferença, principalmente vertebrados, essa diferença, então, ela é espécie específica, e o que a gente faz? Por que a gente estuda o COAN, então? Ele é pequenininho, ele tem 600 pares de bases, então é uma técnica não muito cara, é sequenciamento, mas não é uma das mais caras. Ele é extremamente informativo, variável o suficiente para ser específico, ou seja, como eu comentei para vocês, se eu tenho o salmão do Atlântico e salmão do Pacífico, que são 2 espécies completamente diferentes de um mesmo gênero, em alguns casos, eu consigo comparar com um banco de dados e saber que são espécies diferentes. E outra coisa extremamente importante é que ele está presente em todos os estágios de vida. Isso pode não parecer tão importante quando a gente está falando de um filé de peixe, de um pedaço de peixe filetado, mas é extremamente importante quando a gente fala, por exemplo, de ovos de aves. Como você vai identificar a espécie em determinados estágios de vida? Você não tem as características diagnósticas de uma determinada espécie quando ele ainda é no caso da ave, um ovo, ou as larvas de camarão, ou seja lá o que for. Então, o COAN, ele é presente em todos os estágios de vida, ele é a mesma informação para os indivíduos, mas ele só serve para identificar espécies, tá? E eu vou comentar sobre isso, porque eu estou o tempo inteiro... tempo todo não, mas eu quero que fique bem claro essa diferença entre identificar uma espécie e identificar um indivíduo. A espécie, o indivíduo da espécie. O que nós fizemos, então? Nós coletamos material de 12 restaurantes do tipo comida japonesa, de 9 peixarias, no
148 amostras. Essencialmente, gente, bom, não tem surpresa porque já está ali escrito, o que nós encontramos foi 44% de fraude do quê? A gente chegava no restaurante, pegava um pedacinho de peixe e dizia assim, o que é isso? É salmão. Beleza. Anotava, lacrava, levava para o laboratório e no laboratório estudamos COAM e víamos, é salmão mesmo ou não é salmão? Né? O que é isso? É atum, peixe branco, por exemplo, você não sabe o que você está comendo, basta o peixe ser branco para você ter informação nenhuma. Nessas amostragens que nós fizemos, algumas delas foram acompanhadas pelo PROCON de Florianópolis. Vejam, isso é uma coisa extremamente importante. Eu comecei falando que perito no Brasil, ou a investigação da genética forense, seja ela pericial ou como for, ela não é uma investigação, não cabe a quem emite um laudo de genética forense, não cabe uma aplicação de penalidade. Então, nós fomos em algumas dessas coletas junto com o PROCON de Florianópolis, e foi bem interessante porque foi o primeiro caso de fiscalização sistemática de espécies utilizando o DNA, de um órgão público utilizando o DNA. O primeiro caso no mundo de um órgão público, como a Prefeitura de Florianópolis, financiar e fazer a pesquisa, as coletas e as comparações de amostras em peixarias e restaurantes. Claro que quando o peixe está inteiro, você consegue olhar e dizer, é um atum, é um salmão, ainda assim precisa ter um certo conhecimento. Mas quando o peixe está filetado, processado, você já não consegue mais saber. Por exemplo, a gente vai comer sushi e você acha que salmão é rosa. Né? Esse é um dos critérios que a gente... Nossa, que delícia! Atum é escuro, salmão é rosa, peixe branco é peixe branco, tá beleza. Em geral, não tem nenhum problema com isso. O problema é o que você está pagando para comer. E também o tipo de fraudes relacionadas à adição de corantes, alergênicos e outras coisas parecidas. A boa notícia é que no segundo ano que nós fizemos essa mesma rodada de coletas, a taxa de fraude caiu para 2%. E aí foi interessante porque as pessoas entenderam que havia uma fiscalização eficiente e que essa fiscalização ela ia muito além do olhar a cor do peixe ou tudo mais. Eu já vou adiantar antes, porque eu sei que geralmente tem essa pergunta, tá, mas e se o dono da peixaria não sabia que era fraude? Nesse caso, nós não podemos fazer nada, né? A gente só ia lá, pegava o peixinho e ia para o laboratório. Mas o órgão fiscalizatório, como, por exemplo, PROCON ou IBAMA, ou seja lá quem for, ele vai ter acesso às notas fiscais e vai verificar. Bom, você comprou achando que era salmão, não é salmão, quem vendeu para você até chegar um determinado momento que você vai descobrir aonde está essa fraude. Mas, normalmente, a fraude está acontece para o consumidor final. Nós não publicamos o nome dos restaurantes, mas nós publicamos um artigo em 2017 mostrando, então, essas fraudes que aconteciam, que tipo de fraudes acontecem especificamente em Florianópolis e mostrando que a comida que você acha que está comendo nem sempre é exatamente o que você está comendo. Existem várias outras pesquisas em andamento dentro do projeto Gato por Lebre, e nós temos muitos outros focos além de peixe. Mas provavelmente esse ano nós faremos uma recoleta na época da Semana Santa. A gente precisou dar uma esperadinha, primeiro porque faltou dinheiro mesmo, essa é a verdade, e outra porque nós começamos a ficar meio conhecidos nas peixarias e restaurantes japoneses, né? Então a gente teve que dar um tempinho para fazer as coletas. Mas na época nós conseguimos montar um sistema muito bacana, uma rede paralela, digamos assim, de coleta, que a gente chegava para as pessoas assim, você vai no restaurante de sushi, pega para mim, mas pega só um pedacinho assim do tamanho de um arroz, traz para mim, né? A gente dava os tubinhos, as etiquetas, e aí vinha aquele sashimi inteiro enfiado dentro do tubo, né? Você precisava um arrozinho e vinha, inclusive, o arroz daquele tamanhão inteiro. Mas foi muito eficiente porque nós conseguimos abrir o tanto de coletas que a gente não teria conseguido. Quando as coletas não eram feitas assim, ou com auxílio do PROCON, que daí a gente chegava lá no cacife, né, lá com os caras tudo
fazendo fiscalização, a gente se achava o máximo, a gente fazia as coletas cegas, ou seja, ia no restaurante e se passava por consumidor, pagava para isso, comia e coletava escondidinho. Basicamente, o que eu estou dizendo para vocês é que a gente ia nos restaurantes e dava aquela escondidinha do sushi e sashimi, porque o que nos interessava não é o que está na cozinha, mas sim o que é servido para o consumidor. Então, o projeto Gato por Lebre, ele continua, tanto com peixes, camarão, e aí você vai dizer, mas ninguém vai me enganar no camarão. Por que camarão? Né? Você pode estar filetado, pode estar cortado em fatia, mas ninguém vai me enganar. É a mesma história da garopa, você pode não ser enganado em relação a, sim, óbvio, você está comendo camarão, mas será mesmo que esse camarão é de laguna? Será mesmo que esse camarão é de cultivo? Será mesmo que esse camarão é o camarão que deveria ser, poderia estar sendo comercializado nesse período? Então, existem várias fraudes envolvendo não só o formato do animal. E existem outros tipos de crimes, né, envolvendo animais. Às vezes, os animais estão envolvidos como caça, ou, em geral, para animais silvestres. Às vezes, acontece do animal estar envolvido no crime, de outras formas. Por exemplo, quando você tem... obviamente, essa é uma brincadeira mais ou menos. Esse, na verdade, foi uma cena de crime com humanos real, em que o esquilo se pendurou nas fitas de isolamento e... como é que eu vou dizer? Ele profanou a cena de crime, mais ou menos assim. Ele estragou uma cena de crime e tiveram que refazer algumas coletas. Claro que ele não contaminou, porque ninguém estava duvidando que o esquilo era o assassino, né? Não estava nessa dúvida, mas ele atrapalha a cena de crime porque ele tinha um cordão de isolamento que foi rompido. Mas existem outros crimes envolvendo animais que não necessariamente são de trocas de alimentares, como, por exemplo, os animais de cabeceira de aeroporto, que podem chegar a provocar grandes desastres. É muito frequente que você tenha alguns animais nas cabeceiras de aeroportos, principalmente aves, é muito frequente que tenha urubu, aqui tem bastante gaivota, e que elas acabem tendo acidentes com as hélices, com o motor dos aviões. Isso pode causar grandes problemas, pode causar um grande acidente, mas principalmente causa, frequentemente, muito mais do que a gente imagina, causa muito prejuízo para as empresas. Então, fazer um estudo de identificação, você não consegue saber que bicho era aquele depois que ele triturou, mas você consegue com o DNA, utilizando, por exemplo, o COAM, você consegue identificar que bicho era. E utilizando determinados marcadores genéticos, você consegue saber se eram mais machos ou mais fêmeas, e com isso você consegue promover, se faz estudos de manejo de espécies de cabeceiras de aeroportos. Se forem muitas fêmeas, é porque elas estão nidificando ali. Se for mais macho, é provável que seja só de passagem. Onde eles deveriam estar? Né? Aqui em Florianópolis, para quem não conhece, mas Florianópolis, o aeroporto, ele é ao redor tem um mangue ao redor, né? Então, não necessariamente os animais estão invadindo a pista, mas sim tiveram seu hábitat invadido. E eu queria comentar com vocês sobre o tráfico de animais silvestres. Eu sempre faço essa brincadeira porque eu trabalho na utilização da genética para a identificação de tráfico de animais silvestres. E como está envolvendo, geralmente, né, 90% das situações, envolve uma apreensão e um órgão fiscalizatório, a gente tem um caso judicial. Eu vou repetir para vocês, eu não sou perita, eu só faço o estudo comparativo e posso chegar a emitir um laudo e entregar para o órgão de investigação. Mas eu gosto de fazer essa brincadeira aqui, minha mãe me mata, ela odeia porque eu faço isso, minha mãe fala assim para todo mundo, assim, nossa, ela trabalha com tráfico de animais silvestres, ela trabalha com tráfico. Eu falo, mãe, eu trabalho no combate ao tráfico de animais silvestres. O tráfico, apesar de ser inumeramente mais vantajoso, não é exatamente de bons princípios. Então, nós trabalhamos com a genética forense no combate ao tráfico de animais silvestres. Isso também passa pelas fraudes alimentares, mas principalmente, eu botei aqui para vocês olharem, muitas das...
é um acesso de vaidade. Mas muitas dessas informações eu pude compartilhar no passado, ano retrasado agora, no TEDx que teve aqui em Florianópolis, onde a gente pode falar do uso de genética no combate ao tráfico de animais silvestres. E quando eu comentei com vocês, lembra que eu falei, nessa palestra vocês não vão ver cena de crime, vocês não vão ver sangue, vocês não vão ver... Eu não costumo colocar aquelas cenas horrorosas. Se você colocar tráfico de animais silvestres num buscador, vai vir aquelas cenas horrorosas dos animais num pátio sendo identificados, ou aves enfiadas dentro de uma garrafinha PET, ou várias dessas coisas. Eu não mostro, porque eu acho que... Eu sempre digo que para cada um humano com uma boa ideia, tem uns 4 humaninhos com péssimas ideias. Então, de uma forma ou de outra, mostrar essas imagens pode ser uma forma de divulgar como fazer o tráfico. E isso é um grande problema. Todos nós hoje sabemos que é preciso usar luvas para não deixar impressões digitais numa cena de crime. Alguns de nós sabemos disso e é uma informação que eu aprendi no CSI. Outras pessoas aprenderam, não vou usar luva, ou é só lavar com água sanitária que o sangue desaparece. Não é verdade. Então, a gente aprende coisas que antes não eram da rotina, e a gente, sem se dar conta, talvez pode até estar ensinando algumas coisas. Mas a verdade é que o tráfico acontece porque existe o crime. É o terceiro maior volume de dinheiro criminoso do mundo, só perde para tráfico de armas e drogas. Então, imagine a quantidade de dinheiro movimentado pelo tráfico de animais silvestres. O Brasil é um dos países que mais exporta animais silvestres, não necessariamente todos saindo do Brasil, mas é o país que centraliza a saída dos animais da região amazônica e de outras regiões. A maioria deles vão para a Europa. Geralmente, a entrada acontece pela Inglaterra ou principalmente por Portugal. Bom, cheguei no ponto em que não dá mais para dizer depois eu mostro. Mas por que eu estou falando de genética de conservação, genética forense? A gente já falou, sabe, passamos por tantas informações, afinal de contas a gente não ia falar de forense, de animais humanos e não humanos. O que a gente está fazendo na conservação agora? A genética de conservação, que é aquela planejada para, junto com outras áreas, como ecologia, comportamento, é só querer citar exemplos que eu esqueço os nomes, mas junto com várias outras áreas, a genética da conservação é uma ferramenta muito poderosa para preservar, na verdade, para guardar, conservar aquilo que resta ainda de uma espécie que está sendo degradada, depredada. E a base, por mais louco que seja, a base da genética de conservação é a genética forense. Aquela história que eu preciso saber quem são os iguais para chamar esses iguais de grupo. Para isso eu tenho que ter vários indivíduos e tenho que dizer, isso aqui é um grupo, uma espécie, a espécie tal, e tem essas características. Mas eu preciso individualizar os indivíduos. E essa redundância é de propósito. Eu preciso saber que dentro desses indivíduos, este especificamente tem uma informação genética que foi encontrada, por exemplo, numa cena de crime. Quando a gente fala em cena de crime, a gente sempre pensa no assassino. E dificilmente a gente pensa na vítima. Então, quando você pensar no animal silvestre, geralmente, muito provavelmente, ele é a vítima e não o assassino. Então, a genética da conservação, ela se baseia na ideia de que você pode individualizar o suficiente para saber que ele é único dentro daquele grupo e que ele pertence àquele grupo. E, com isso, conseguir fazer estratégias de identificação ou agrupamento, digamos assim, dos organismos na espécie. Fica mais fácil quando a gente pensa no animal silvestre sendo conservado e num animal humano sendo o assassino. Então, quando você pensa que todos somos humanos, dentro dessa quantidade gigante de quase 8 bilhões de humanos, eu tenho que ter certeza que daquela única espécie, aquele indivíduo é o que pode ser relacionado à cena de crime com as ferramentas que eu tiver. Isso tem que ser tão seguro a ponto de que minha certeza seja tão grande, estatisticamente tão bem confirmada, que eu não tenha dúvidas de poder dizer,
este indivíduo esteve neste lugar e o seu material está associado. E, de novo, a ação da identificação de um indivíduo, seja ela genética, antropométrica, como for, não é uma ação investigatória, é uma ação de identificação, e não é investigatória. Aos órgãos de investigação cabe investigar. Não posso passar sem comentar com vocês que isso também aumenta o tráfico, embora não tenha só a ver com tráfico de animais silvestres, mas é bem importante a gente lembrar, por muito tempo, havia o entretenimento, eu coloco a cena do circo porque é uma das mais comuns, em que tínhamos animais não humanos atuando para a diversão. Hoje em dia, a legislação impede que os circos tenham novos animais, mas aqueles que ainda tinham conservam os seus. Ontem eu vi uma reportagem fantástica de um circo na Alemanha que utiliza hologramas, animais em sistema de holograma nas apresentações. E aí eu gosto de lembrar também que sempre me falam assim, mas foi mudando um pouco, né? Tu vê o Circo du Soleil, que só tem pessoas, são animais também, né? São animais que podem não estar em regime de cativeiro, mas que também são animais servindo de entretenimento para outros animais. Um dos maiores movimentos financeiros em relação ao tráfico de animais silvestres, sem dúvida, é a biopirataria, que não é só a comercialização do animal, como de alguma propriedade desse animal. Por muito tempo, as coleções biológicas, e é incrível porque a gente não se atenta a isso, né? Então, você coleciona conchas, mas eu só coleciono as conchas que eu catei na praia ou que eu troquei com alguém. E aí você pensa, sério, você acha que tem tanta concha na praia da Indonésia? Sério, você acha que ninguém está indo lá, mergulhando, pegando o animal vivo, matando o animal para vender essa concha? Isso serve para várias outras coisas. Nossa, que linda! Eu coleciono penas de pavão, né? Eu coleciono, sei lá, essas coleções biológicas particulares que por muito tempo foram acontecendo e agora começam a ser um pouco questionadas. Falando em questionamento, né, eu questiono bastante o bom gosto, digamos assim, dos adornos e artesanatos. Vocês já devem ter visto, todos nós já vimos um abajur feito de concha ou uma luminária feita com dente de tubarão ou fantasias de carnaval feita com penas de animais, né? Então, todo esse tipo de adornos e artesanatos que envolve o tráfico de animais silvestres. As espécies invasoras e carnes exóticas, eu coloco o exemplo do javali, e aí poderíamos falar sobre isso muito tempo. E os pet shop, porque por mais que a gente pense no pet shop, imediatamente, para a maioria de nós, vem a imagem de banho de cachorro e gato, né? Porque é a primeira coisa que a gente pensa em pet shop. Muitos nem nos damos conta, por exemplo, do tráfico que existe de pequenos animais como alguns roedores, peixes ornamentais. Esse é um dos mais volumosos e não há nenhuma legislação envolvendo peixes ornamentais, captura ou comércio desses animais. Então, tudo isso aumenta o tráfico, tudo isso tira animais do seu local de origem, tudo isso diminui o tamanho populacional. Vou falar bem rapidinho um exemplo de tráfico, de questão de biopirataria, que é um estudo que nós estamos desenvolvendo em parceria com a fiscalização do IBAMA de Santa Catarina, com a Rancambô, que é a chamada vacina do sapo. Eu acho isso engraçado, porque a vacina do sapo não é sapo, é uma rã e não é uma vacina. E nem é uma rã, na verdade é uma perereca, que é Filomedusa bicolor. Então, o que é feito? Esse animal é estressado, tá vendo? Dá para ver ali na foto. Esse animal é estressado, ele secreta uma substância que é raspada do seu corpo com essas lâminas de bambu. Agora sim, eu estou ensinando praticamente como fazer, né? E existe, por outro lado, um hábito ritualístico de algumas tribos do Acre e de Roraima, Rondônia, caracterizadas como conhecimento apropriado dessas
populações nativas e indígenas. Mas isso virou uma modinha, né? E aí muitas pessoas decidiram que a vacina do sapo cura desde depressão até câncer. Mas, mesmo que não seja só pela cura, ela dá, como eu vou dizer, ela dá uma intoxicação no organismo. Vocês estão vendo ali, ela é aplicada com pequenos furos, pequenas queimaduras, aplicando aquelas palhetas que rasparam. Então, imagine a potência que tem essa substância, que mesmo seca e depois raspada, ela pode causar um envenenamento de até 15 minutos no indivíduo que faz essa aplicação. É óbvio que essa substância está sendo extremamente explorada, levada para fora do país, e não vai demorar muito para que a gente tenha uma Filomedusa bicolor patenteada no Japão ou em outros lugares, como aconteceu com o cupuaçu, como aconteceu com a castanha, que era antes castanha do Pará e agora tem que se chamar castanha do Brasil por questões de tráfico e patenteamento. Então esse é o grande problema, um dos muitos problemas da biopirataria. E para terminar, como a gente... Ok, me traga uma boa notícia também, né? Porque eu só detonei. Agora você já não vai ter mais certeza se você quer comer sushi ou não, mas pode ir. Já ficou em dúvida com a garopa, já não vai mais comprar aquele abajur de concha, né, que você estava sonhando. Mas existem também boas notícias, existem algumas populações que começam a reverter, na verdade, começam a mostrar o resultado desses longos processos de extração da diversidade, como é o caso do Leontopithecus rosalia, que é o mico-leão dourado, um projeto lindíssimo, que eu não vou comentar muito com vocês, só vou falar rapidinho sobre o projeto do tamarim, que é no Brasil. Então, não era possível pegar os animais que existiam no tamarim ou no Brasil e, a partir deles, criar, por exemplo, um parque de preservação e vai lá, meu filho se reproduz e recupera a espécie. Porque a diminuição da variabilidade foi tanta que aqueles indivíduos eram todos aparentados entre si. Então, o que foi feito com o mico uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, todas as entidades mundiais, zoológicos do mundo todo que tinham Leontopithecus rosalia foram convidadas a emprestar os seus espécimes, eles foram trazidos para o Parque do Tamarim, e esses animais cativos, eles não podem ser reintroduzidos, mas as suas próximas gerações podem ser preparadas para reintrodução. Então, esses animais que se reproduziram foram depois devolvidos às instituições, e eles, então, começaram a repovoar especificamente o Parque do Tamarim. A gente já viu essa história, né, toda deturpada, porque aquela não é arara canindé, ela não mora no Rio, não tem cataratas do Iguaçu ali no meio da Amazônia, como eles mostraram no filme, mas a gente viu exatamente essa história sendo contada no filme da Blue Sky, o filme Rio, onde tem uma fêmea em cativeiro no país nativo e um macho é chamado para recuperar essa espécie. Claro que depois acontece muita coisa, não vou contar, mas para quem não viu o filme já viu que tem filhote ali, então parece que deu certo. Nós estamos fazendo algo muito parecido mesmo, com a Amazona vinace, que é o papagaio do peito roxo. Esse não é o Zé Carioca, né? O Zé Carioca é o papagaio do peito verde, esse é o papagaio do peito roxo. Nós estamos estudando a variabilidade genética desses animais em parceria com o Espaço Silvestre, uma ONG que acompanha há muito tempo o comportamento e promove soltura de animais que estão preparados para ser soltos, e nós estamos estudando, então, a variabilidade genética desses organismos. E também o projeto que começa esse ano, que é a reconstrução populacional. Esse é um trabalho bem grande, que eu não coloquei foto dele ainda, mas é um trabalho bem grande que começa esse ano, junto com o Bioparque do Rio de Janeiro, o Instituto de Cataratas, e é um projeto que vem sendo acompanhado pela Unesco, de recomposição das espécies do guará. Alguns de vocês devem ter visto o guará ave, não o guará lobo, tá? Alguns de vocês devem ter visto que 2 anos atrás nós tivemos uma nova revoada de guarás em Florianópolis, que não acontecia há mais de 200 anos. Esses animais, eles são extintos naturalmente, eles são extintos da natureza, eles só existem em áreas de conservação. Nós temos aqui muito próximo de nós uma área de conservação, que é a Baía da Babitonga, e o que nós vamos tentar recuperar é
a variabilidade desses organismos. O que nós fazemos, basicamente, aqui para mostrar para vocês, esse é o link da Academia da Conservação, onde todo esse trabalho vai ser divulgado, e o que nós vamos fazer, basicamente, é estudar os indivíduos do zoológico de Pomerode, os guarás do zoológico de Porto Alegre, de São Paulo, de todas as instituições lícitas que têm animais, têm guarás no seu plantio, e vamos cruzar a informação para verificar. Bom, esse daqui de Pomerode e o do Beto Carreiro são muito aparentados. Então, se você tivesse que cruzar eles, é melhor não cruzar. Mas esse macho com aquela fêmea aumenta pra caramba a variabilidade. A gente brinca, e aí é que eu vou... não repitam isso, mas a gente vai fazer um Tinder das aves, promovendo, então, virtualmente os melhores relacionamentos de variabilidade, para que aí, então, as instituições consigam deslocar os animais. Parece fácil com guará, mas imagina fazer esse tipo de procedimento para elefante, para lobo, para onça. Então, esse é um modelo que nós estamos construindo, e esse modelo vai ser expandido para todos os animais que puderem participar dos projetos. Bem rapidinho, deixo para vocês, com a citação bibliográfica, outros exemplos de aplicação dos estudos de genética na identificação das espécies. Não vou falar de cada um, mas o meu favorito é esse na Itália. Eles identificaram todas as comidas, todas. Pegaram no mercado de comida enlatada de cães e gatos que dizia ter salmão e identificaram 100% de fraude, ou seja, não tinha absolutamente nada de salmão naquelas latas, para espécies de plantas medicinais, para, inclusive, consumo de carnes, de comidas relacionadas a algum hábito cultural. Queria falar muito mais, mas eu sei que eu já passei do tempo, eu sei que eu exagero e eu sei que eu falo muito rápido. Então, em resumo, gente, tem mais. Eu gosto muito de dizer sempre tem mais, tá? Nós temos esse grupo de pesquisas na genética populacional e forense, que também atua em extensão, vinculado ao programa de pós-graduação de Biologia Celular e Desenvolvimento. Eu deixo aqui o meu contato para vocês. Vocês repararam que todos os slides têm escrito, lembre-se que plágio é crime, tráfico é crime, todas essas formas ilícitas que a gente foi esquecendo que eram pequenos crimes e foram aumentando. Então, não podia deixar de dizer que todas as figuras que não têm citação foram obtidas na interface desse programa. E gostaria de ouvir perguntas. Agora, como é que eu faço? Eu saio daqui. Oi, professora. Oi. Sensacional, né? É muito gostosinho discutir isso, como sempre. E a galera foi interagindo. E muitas questões sobre esse gato por lebre. Tipo, punição para restaurante ou estabelecimento. Acontece, não é competência de vocês, é o Estado. Não é competência nossa, né? Como eu disse para você, eu só emito um parecer dizendo, não é salmão, você disse que era e não é. O que a instituição vai fazer com isso, né? Se tiver uma instituição fiscalizatória. Naqueles casos específicos, que foi com acompanhamento do PROCON, 2 restaurantes foram multados. E um supermercado, cuidado, um grande supermercado do estado, não foi multado, porque eles conseguiram provar que a compra tinha sido salmão, eles também tinham sido fraudados. Como essa compra ela aconteceu com exportação, saiu da esfera municipal, saiu da esfera estadual, na verdade, foi parar no Ministério Público, foi um processo, então, que foi acompanhado depois pela Polícia Federal e os exportadores foram punidos posteriormente. Mas, em geral, isso só pode acontecer se tiver um órgão de fiscalização junto. Os da Cambô, os 2 casos que nós estudamos, da Ran Cambô, né, que não é um tráfico não é fraude alimentar, mas é tráfico de biopirataria, os 2 são acompanhados pelo IBAMA. E aí, como eles vão proceder, é uma prova adicionada à investigação. E tem uma que é bem interessante, peraí, deixa eu, antes de botar essa, eu vou perguntar essa que é mais parecida, que é tipo assim, se uma pessoa que consumiu o peixe fraudado, sabe? Certo.
e ela teve uma reação. Como é que deveria a pessoa proceder? E isso se ela saberia também. Se for provado que ela teve, por exemplo, um alergênico relacionado aos corantes, né? E existe uma doença, existem várias doenças, inclusive mendelianas, geneticamente relacionadas. Se você consegue provar que você foi sensibilizado por um corante, você faz o rastreamento, esse processo acontece via Ministério Público. O Ministério Público, então, vai pedir a algum laboratório capacitado, pode ser universidade ou pode ser Polícia Federal, que eles também fazem alguma parte. Polícia Federal não tem muita coisa de DNA não humano, mas a gente trabalha em parceria com a Polícia Federal. E aí o Ministério Público pede essa investigação e então vai ser emitido o laudo. Uhum. E isso tem pretensão de espalhar ao longo do país, outros estados? Espero que sim. Na verdade, a edição de 2021 do Gato por Lebre já vai ser em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, que é com uma professora de lá, que é a egressa da UFSC, que a gente está escrevendo o projeto para fazer. E ali é interessante, porque em Pelotas você tem a região do Porto ali, Rio Grande, Pelotas, essa região. Então, a gente já quer fazer nessa parceria. E a gente sempre trabalha, divulga os nossos resultados, espera que aconteçam mais comparações, e trabalha em parceria com institutos de perícia e Polícia Federal. Mas, oficialmente, o Gato por Lebre é um projeto que acontece em Santa Catarina, mas é um projeto aberto. Qualquer instituição, qualquer pessoa que tiver os marcadores de COAN, que são bem simplesinhos de trabalhar, pode fazer essas comparações. Mas nem todo mundo pode coletar essas amostras, né? Você não pode sair coletando qualquer coisa. Não adianta nada, né? Gente, e por que ainda existem poucos dados no Banco Nacional de Perfis Genéticos? Comparando com outros países, sendo que o Brasil tem muito crime que ainda segue sem solução. Eduardo, o Banco Nacional de Perfil Genético, especificamente de humanos, né, é uma legislação muito recente. Ela foi oficializada em 2012 e somente em 2017 a Senasp assumiu a estruturação de todos os institutos de perícia. Atualmente, nós temos menos do que 2% da informação que deveria estar no banco. Mas no último ano foi feita uma grande campanha de coleta, principalmente em indivíduos apenados, né, que são indivíduos em situação carcerária com trânsito em julgado, que é aquele indivíduo que pode ser incluído. E nós, inclusive, semana retrasada, saiu o novo relatório da Rede Nacional de Perfil Genético, mostrando que o aumento foi eu vou chutar um número, tá? Mas a gente, do que havia para agora, aumentou em quase 60%. Espera-se dinheiro, né? Essa é a verdade, dinheiro. Na realidade do país, no momento, infelizmente. Temos inúmeros elogios pela palestra, pelo tema, pela facilidade. A gente, mais uma vez, do curso agradece, professora, pela palestra, pelo tempo disponível. Assim, obrigado do fundo do coração. Obrigada. O restante, lembrando que 1h30 tem os minicursos, todo mundo já sabe mais ou menos o caminho, então agradeço a todos, uma ótima manhã e até a tarde.